Um Casamento Arranjado, por Zana Queiron. Capítulo 1. Vai se casar. Papai, eu não quero me casar com ele, choramingou Carolina, levantando-se de sua escrivaninha. Não tem isso de não quero. Você vai se casar com ele sim. A nossa família precisa da sua ajuda. Ele se aproximou mais de Carolina. É o mínimo que você pode fazer, depois de eu ter criado você por todos esses anos. Mas eu sou sua filha. A marca dos dedos dele estava bem visível no rosto de Carolina após o tapa que ela recebeu. Gaspar a segurou pelos ombros, sacudiu-a. Você não é minha filha de sangue, e sabe disso. Eu criei você, permiti que você desfrutasse dessa boa vida. Você nos deve. Mas por que eu? Ela choramingou. Você não acha que eu vou dar a minha filha a um deformado quando eu tenho você, não é? Afinal, você tinha que servir a algum propósito. Ele a soltou com força, fazendo com que Carolina perdesse o equilíbrio e caísse no chão. Depois ele se retirou do quarto, batendo a porta. Carolina Navarro, 24 anos, era a filha mais velha da família Navarro. Sua mãe Paloma foi acusada de trair o marido e, quando fugia com o amante, acabou por perder a vida. Carolina tinha quase 2 anos. Gaspar então acreditou que Carolina não era filha dele. Para evitar um escândalo, ele nunca fez o exame de DNA, mas fez questão de mostrar o quanto detestava a menina. O grupo Navarro de Porcelanas estava passando por um momento de dificuldades financeiras. E foi quando apareceu uma excelente oportunidade, e que serviria a Gaspar com 2 propósitos. Salvaria a empresa dele e também tiraria Carolina de sua casa. O noivo era ninguém menos do que Máximo Castillo, filho único e herdeiro de todo o império laticínio dessa família. Ele era lindo, charmoso, inteligente e bem-sucedido. Isso é, até sofrer um acidente de avião bimotor e ter metade do rosto queimado. Agora, 3 anos após esse evento, ele precisava de uma esposa e de um filho. Carolina desceu para o jantar e tanto Nádia quanto Heloísa estavam à mesa. A meia-irmã de Carolina sustentava um sorriso debochado no rosto. Parabéns, irmã. Finalmente vai desencalhar. Muito obrigada, Heloísa. Eu prefiro ser encalhada do que rodada. Outro tapa, dessa vez de Nádia. Não se atreva a falar da minha filha. Ela rosnou dando um tapa na mesa. O que está acontecendo aqui? Gaspar perguntou, entrando na sala de jantar e olhando o rosto de Carolina, a expressão chorosa de Heloísa e os lábios trêmulos de Nádia. Eu não gosto de perguntar 2 vezes. Gaspar, quando será o casamento? Carolina acabou de ofender a nossa filha. Ela atentou contra a honra dela. Ele olhou feroz para Carolina. E ela sabia que receberia uma punição, mas ele apenas a sacudiu e a mandou para o quarto, sem direito a comer. E é só isso? Nádia perguntou. Você sabe que eu não gosto que Carolina seja punida, mas ela passou dos limites.
Nádia estava chorando e Gaspar a abraçou. Não dei uma boa surra nela, porque o marido dela iria reclamar, e nós não podemos perder esse contrato. Dentro do quarto, Carolina estava deitada na cama, abraçada ao travesseiro, chorando. Durante toda a vida, Carolina foi maltratada não só pelo pai, mas também pela madrasta que fingia ser boa, mas sempre que podia, incitava brigas e desentendimentos entre Gaspar e Carolina. Heloísa não ficava atrás. Talvez o seu marido não seja tão ruim, Carolina. Ela disse a si mesma. Sim, as coisas podiam ser diferentes com ele. Ela não se importava com as cicatrizes que ela nunca nem tinha visto. O problema é que ela queria ao menos ter voz quanto a com quem ela se casaria. Carolina sonhou com um dia em que não estaria mais debaixo do chicote do pai e não tendo ele a deixado estudar ou trabalhar. O jeito era casar. E era ali que ela tinha grandes esperanças. Infelizmente, o destino mais uma vez não permitiu que ela fosse dona de si. 2 semanas depois, Carolina estava assinando os papéis do casamento, por procuração, nada de casamento religioso, pois Máximo se recusou a sair de casa. Ele esperaria por Carolina na fazenda, onde seria o novo lar dela. Não pode ser pior do que na casa do meu pai, Carolina pensou enquanto estava dentro do carro rumo à fazenda La Preciosa. Carolina não sabia, mas o tratado havia sido feito para que Heloísa, considerada a beldade da cidade, se casasse com Máximo Castillo. Porém, é óbvio que Heloísa jamais aceitaria não só um casamento com um homem que nunca viu, como com um que todos tinham conhecimento de ser deformado por cicatrizes. Chegamos, senhora Castillo, o motorista a informou, e ela demorou até entender que era com ela que ele estava falando. Obrigada, ela agradeceu. Senhora Castillo, soava muito estranho aos ouvidos dela. Carolina respirou profundamente antes de abrir a porta do carro e sair do veículo. Ela olhou em volta e se viu em frente a um casarão imenso, rústico, claro, pois era uma fazenda, mas muito bonito. Bem-vinda, senhora. Uma senhora de meia idade se aproximou sorrindo para Carolina. Eu me chamo Dolores. Carolina sorriu. Olá, senhora Dolores. Muito prazer. Eu sou Carolina. Ela estendeu a mão para a idosa, que a apertou. Essa menina é boa, Dolores pensou. Ela chegou a conhecer a ex-noiva do patrão, e aquela era muito arrogante. Jamais falava com os empregados daquela maneira tão amável, tão humana. Estamos todos muito contentes pela senhora estar aqui. Venha, venha, o patrão está ansioso. Estamos todos muito contentes pela senhora estar aqui. Venha, venha, o patrão está esperando ansiosamente. Carolina concordou com a cabeça. E eu estou feliz por ser tão bem recebida. Carolina subiu as escadas em direção à porta principal, sentindo o coração dela batendo muito forte. Ela era uma mulher casada e conheceria o marido naquele momento. Ela ouviu falar que ele era estranho.
e ela queria saber o que isso significava. Antes que entrassem pelas portas principais, Dolores parou de andar e se virou para Carolina, um pouco insegura. Ah, senhora, o patrão é um homem sofrido e às vezes ele pode parecer rude, mas ele é bom. Eu o conheço há anos. Eu soube que ele sofreu um acidente, Carolina disse. Dolores balançou a cabeça, concordando. Sim, e isso fez ele ficar um pouco mais triste, um pouco mais duro, entende? Tenha paciência com ele. O olhar de Dolores indicava que ela gostava mesmo do patrão. Eu darei o meu melhor, Dolores. A idosa abriu um largo sorriso e continuou a andar. A porta de entrada era imensa, de madeira negra. O piso era todo de madeira escura, também muito bem enceirado. Todos os móveis eram de madeira, inclusive os sofás, mas muito bem estofados. O local gritava rústico, mas de excelente gosto. Elas pararam em frente a uma porta dupla de madeira escura, como a da entrada, toda talhada. A maçaneta era dourada. Dolores deu 2 toques. Pode entrar. Uma voz masculina, profunda, soou lá de dentro. Carolina gostou do que ouviu e pensou, pelo menos a voz era bonita. Entre, senhora, Dolores pediu e deu um passo ao lado, dando passagem a Carolina. Esta concordou com a cabeça, colocou a mão na maçaneta, girou-a e respirou fundo antes de entrar. A primeira coisa que ela viu foi a imensa janela, mas com as cortinas fechadas. Ela viu apenas o topo da cabeça do homem de cabelos claros pela cadeira. Ele estava de costas para ela. Olá, senhor Castillo, ela disse e fechou a porta. Porém, quando ela começou a andar em direção à mesa, ele a interrompeu. Pare! Ela parou sobressaltada. Eu... Não há necessidade de você andar até mim. Seja bem-vinda, esposa. Eu a chamei aqui para lhe passar algumas regras. Certo. Ela falou baixinho. Não me interrompa. Ele ralhou e ela ia responder tudo bem. Mas então estaria fazendo exatamente o que ele disse para ela não fazer. Máximo aprovou que ela permaneceu calada. Primeira coisa, você não pode entrar aqui sem ser chamada. Essa regra vale para o escritório e para o meu quarto. Dolores lhe mostrará qual é, a fim de evitarmos problemas. Não me procure, exceto se for uma emergência. Sempre espere que eu procure por você. E não fique me olhando. Carolina concordou com a cabeça, mas nada disse. Você entendeu? Diga algo. Ele falou grosseiramente e Carolina, que já tinha o sangue quente, apertou os olhos. Bom, você disse para eu não interrompê-lo. Ela disse e só depois se perguntou se não tinha sido muito atrevida. Um silêncio pairou no ar. Você é insolente. Eu não consigo ver o futuro. Se o senhor não disser que terminou de falar, eu não tenho como saber. Ela odiava ser tratada com injustiça. Ela já tinha passado por aquilo na casa do pai. E eu achando que aqui seria diferente, ela disse a si mesma.
Ele inspirou profundamente. Eu vou deixar passar dessa vez, mas segure sua língua nas próximas vezes. Ele a alertou e ela mais uma vez ignorou o tom ameaçador dele. Então, seja mais claro. Eu não posso vê-lo, não posso ler suas expressões. Eu preciso que o Senhor vocalize os seus desejos. Ou melhor, as suas ordens. Máximo estava olhando à janela e não pôde deixar de sorrir. Aquela mulher tinha coragem. Isso ele precisava admitir. Saia. Vá para o seu quarto. Fique lá. Se familiarize. Descanse. Hoje a refeição será servida no seu quarto. Espere por mim mais tarde. Esperar pelo Senhor? Ela viu quando ele virou a cabeça, como se pudesse olhar por sobre o ombro. Sim, nossa noite de núpcias. Carolina não havia pensado naquilo e se sentiu uma idiota. Eles tinham casado. O homem precisava de um herdeiro. Você é uma idiota, pensou Carolina. Carolina. Ele a chamou e ela gostou de como ele pronunciou o nome dela, mas logo balançou a cabeça. Sim, entendi. Certo, estou saindo. Até mais. Ela se virou para sair, mas antes que o fizesse, ele a chamou. Carolina. Sim, ela respondeu depois de contar até 5. Eu não mandei sair. Perdão, patrão. Posso sair? Ele sorriu, divertindo-se. Pode. Ela abriu a porta e o deixou sozinho. Homem insuportável! Quem ele pensa que é? Acha que eu sou escrava dele? Pensou Carolina, saindo do escritório. Senhora, venha. Vou lhe mostrar o seu quarto, falou Dolores. Carolina se virou para ela e sorriu sem graça. Sim, claro. Vamos. Vamos? Ela fez sinal com a mão para que Dolores andasse, e esta o fez. Quando entraram em um corredor largo, Dolores falou novamente. A senhora gostou do patrão? Coitada, ela jura que ele é legal, pensou Carolina. Sim, claro, Carolina falou sem querer magoar a idosa. Esta sorriu. Isso é tão maravilhoso! Veja, este aqui é o seu quarto e aquele. Ela apontou para o quarto no fundo do corredor, com as portas imensas. É o do patrão. Obrigada, Dolores. Eu vou entrar, tomar um banho e dormir um pouco. Claro, claro. Com licença. E bem-vinda novamente. A idosa começou a se afastar. Então ela parou e olhou para Carolina. Mais tarde trarei o jantar, senhora. Lá para 5. Tudo bem. Obrigada, Dolores. Dolores se foi e Carolina abriu a porta do quarto. Ele era muito bonito, como de um motel. As paredes eram em amarelo claro e as cortinas de um tom bege claro. A roupa de cama, brancas, com pequenas flores bordadas. Após tomar um banho na banheira, que era imensa, Carolina cochilou, mas antes
colocou o despertador para dali 1 hora. Ela mal acordou e alguém já batia na porta. Capítulo 2. Noite de núpcias. Como são pontuais? Ela falou e foi abrir a porta. Dolores entregou a ela uma bandeja com um prato de conchita pibil e umas tortilhas. Obrigada! Carolina adorava aquilo. Ela comeu e viu que na bandeja havia um recado. Ela o abriu. Dentro do guarda-roupa há uma caixa. Vista-se com o que tem dentro. Quando o relógio soar 8 horas, vá para o meu quarto. Entre, coloque a venda e espere por mim na cama. Era um recado de Máximo. Carolina passou os dedos pela caligrafia dele. Era elegante. Ela levantou-se e foi procurar pela caixa. Quando o relógio soou às 8 da noite, Carolina abriu a porta do próprio quarto e olhou em volta. Ela trajava um robin negro, mas por baixo uma camisola de seda, negra também, muito bonita. Ao ver que não havia ninguém ali, ela correu para o quarto no fim do corredor e entrou. Carolina esperava que a camisola de núpcias dela fosse branca. Nádia, sua madrasta, havia colocado uma muito elegante nas coisas dela. Não por bondade ou carinho, mas como um deboche por Carolina estar se casando com aquele homem. Mas pelo menos ela não podia dizer que a roupa escolhida pelo marido dela era feia. Pelo contrário, além de bonita, era elegante. O quarto estava completamente escuro. Ela tateou pelo interruptor na parede, mas não o encontrou. Ela não conseguia ver nada. Com as mãos na frente do corpo, ela foi andando para frente. Ele disse para esperar na cama. Ela esperou e finalmente ela ouviu movimentos do lado de fora. O corredor estava escuro e ela não conseguia enxergar o marido. Ele não quer que eu o veja, é claro. Ela pensou e então se lembrou da venda. Ela rapidamente a colocou. Isso fez com que Carolina ficasse ainda mais nervosa. Carolina conseguia ouvir tudo. Som de tecido e... Então a cama começou a afundar e ela sentiu a presença dele por cima dela. Ela estava deitada. Eu nunca... Ela gaguejou. Carolina havia se guardado para um homem com quem amaria e se casaria. A primeira parte, infelizmente, não foi como ela planejou. Máximo parou de se mover instantaneamente. Ele tinha visto Carolina pelas câmeras e achou ela muito bonita. Mas ele não queria que ela o visse. Eles não consumariam o casamento. Ele achou que tudo poderia acontecer muito rápido e, com sorte, ela ficaria grávida já na primeira vez. Não que ele não tivesse se sentido atraído por ela, mas fazer daquela maneira era, de certa forma, humilhante para ele e para ela. Ao saber que ela ainda era virgem, ele teve que respirar fundo. Não seria rápido. Ok. Ele respondeu de maneira que, para Carolina, soou sexy. Ele colocou a mão na perna dela e ela deu um pulo. Calma, eu vou tentar ser mais delicado possível. Ela concordou com a cabeça e ele cumpriu a promessa, beijando o corpo dela. Mas quando ela tentou tocá-lo,
Ele segurou os pulsos de Carolina. Não, não encoste em mim. Mantenha as mãos no colchão e deixe que eu cuido do resto. Mas, Carolina, apesar de ser um tom mandão, não foi grosseiro. Carolina suspirou e concordou com a cabeça, incerta se ele podia enxergá-la. Ela sentiu cada toque e estava muito nervosa. Ele não a beijou na boca, mas do pescoço para baixo não sobrou nenhuma parte sem que os lábios quentes e macios dele encostassem. Na manhã seguinte, Carolina acordou sozinha e já no quarto dela. Ela se moveu para se sentar e se sentiu dolorida. Apesar do marido ter sido gentil e, um determinado momento, ele parecia um animal, tendo inclusive pedido desculpas a ela por isso, sentia que ainda precisava dele. Ela olhou para o teto e sorriu. Ele havia beijado o corpo dela e ela corou ao se lembrar. Apesar de doloroso, foi muito bom. Assim que ela se levantou, viu uma caixa em cima da mesinha de cabeceira. Parecia uma caixa de guardar joias. Havia um bilhete. A noite foi maravilhosa. Aqui está o pagamento. O sorriso que antes brincava nos lábios de Carolina sumiu. A expressão do rosto dela mudou para uma careta. Ela trocou de roupa, fez a higiene pessoal, pegou a caixa e saiu do quarto furiosa, ignorando o incômodo entre as pernas. Enquanto Carolina dormia, Máximo procurou pelo nome dela em algumas fontes e ficou sabendo sobre a história da mãe dela. E como todos diziam que ela era fácil como a mãe, isso só o fez ficar com raiva e foi exatamente por isso que ele a pagou. Ao menos assim, talvez ela não se envolvesse com outros homens. Ele não exigia amor, já que nem ele estava disposto a dar. Mas ser corno, não. Está gostando da vida de casado, meu filho? César Castillo perguntou, esperançoso. Máximo se mexeu na cadeira e soltou uma risada. Nada mal. Acredito que, se tudo correr como esperado, em breve saberemos se Carolina está grávida. Carolina? César perguntou confuso. Sim, pai. A minha esposa. O nome dela é Carolina. Não se lembra? Máximo perguntou sem paciência. César parecia distante, mas não comentou nada. Eu espero por boas notícias. Sua avó vai ficar eufórica. A ligação terminou e César suspirou profundamente. Ele já deveria ter esperado por aquilo, porém ficou muito irritado. Dolores estava arrumando uma almofada na sala. Dolores, bom dia. Onde está o meu marido, por favor? Ela perguntou, tentando não ser grosseira com a idosa, que nada tinha a ver com aquilo. Dolores arregalou os olhos e levantou a cabeça para olhar a patroa, assustada. Ah, bom dia! Ele está no escritório. Carolina começou a ir naquela direção. Senhora, não vá! Dolores foi atrás. Eu preciso falar com ele, Carolina disse, sem parar de andar. Senhora, ele não vai gostar. Dolores, ele me tratou mal e ele vai ouvir. Dolores concordou com a cabeça e ficou parada. Bata antes, por favor.
Foi tudo o que ela disse e Carolina fez que sim com a cabeça. Ao chegar à frente da porta dele, ela bateu com força. Quem é? A voz de Máximo soou e Carolina ficou com mais raiva. Sou eu, ela esbravejou. Carolina, vai embora. Ela olhou para a porta de boca aberta. Mas ele é muito atrevido. Carolina tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. Máximo Castillo. Ela bateu com força novamente. Eu disse para ir embora. Ele repetiu. Pois abra essa porta agora. Ele não respondeu nada, mas logo 2 homens entraram no casarão e se aproximaram dela. Senhora, o patrão pediu para a senhora sair da porta do escritório dele. O mais alto, com o chapéu na cabeça, falou gentilmente. Eu não vou sair até que ele fale comigo. Ela disse educadamente ao homem e se virou para a porta. Você é homem para dormir comigo e para me mandar esse bilhete, mas não é homem para falar comigo cara a cara. Os homens arregalaram os olhos e se entreolharam, pois ninguém falava com o patrão deles daquela maneira. Barulho dentro do escritório, a chave foi virada e Carolina viu a maçaneta girando. Capítulo 3. Tirando satisfação. Antes que Carolina pudesse fazer qualquer coisa, ela foi puxada para dentro do escritório e virada de frente para a porta. Ela viu a mão do Máximo com cicatrizes, mas não pôde prestar muita atenção àquilo, pois ele estava bem atrás dela, respirando em seus cabelos. Ela não conseguia entender, mas ao mesmo tempo em que sentia medo, logo aquela sensação foi substituída por uma certa excitação. O que foi que você disse? Ele falou perto do ouvido dela, uma mão na cintura de Carolina apertando ali, uma perna entre as dela, forçando o quadril dele nas costas dela. Você me chamou de prostituta, ela reclamou, concentrando-se para falar coerentemente. A presença dele a estava deixando tonta. Mal sabia ela que ele não estava muito diferente. Máximo não se lembrava de ter gostado tanto de se deitar com uma mulher. Ainda que ele não tenha a beijado e nem ela tocado nele, depois de levá-la para o quarto dela, no meio da madrugada, ele voltou para o quarto dele e ficou repassando o que tinha feito. Ele queria mais, porém, não se atreveria a ir até o quarto dela e arriscar ela acordar e ouvir. Naquele momento, com ela pressionada entre a parede e ele, Máximo estava precisando de toda a força que possuía para não virá-la para ele a beijar. E muito mais. Ela ter dito que ele não era homem o deixou furioso. Você casou por dinheiro, não? Quem casa faz sexo. E quem faz sexo por dinheiro é prostituta. Ou eu estou errado? Ele respondeu. Agora, como você se atreve a dizer que eu não sou homem? Ele esbravejou, apertando ainda mais a cintura dela e projetando o quadril para frente. Ela soltou um gemidinho de leve, e ele não sabia se tinha entendido errado. Eu não sou prostituta. Ela falou com raiva, tanto pelas palavras dele, quanto por estar gostando da proximidade do corpo dele. Você acha que eu não sou homem? Ele perguntou e movimentou os quadris, fazendo com que Carolina
o sentisse nas costas. Você quer que eu te mostre como eu sou homem? Ela não sabia que demônios havia se apossado dela para que ela dissesse as próximas palavras. Sim, mostre-me. Máximo ficou atordoado por uns segundos, mas então ele sorriu de lado. Carolina trajava um vestido leve de verão. Ele subiu uma das mãos pelas coxas dela, arrancando os suspiros da mulher. Após abrir as próprias calças, ele inclinou o corpo dela para a frente, mas viu que a diferença de altura seria um inconveniente ali. Feche os olhos. Feche os olhos. Ele ordenou e Carolina concordou com a cabeça, fechando os olhos. Ela se sentiu sendo virada e o hálito de Máximo estava no rosto dela. Ela soltou a caixa que ainda segurava da joia, mas ele não deixou que ela tocasse nele. Não. Deixe-o segurar nos seus braços. Você está de blusa, não está? Ela pediu entre suspiros. Ok. Ele deixou e ela levantou as mãos, segurando-se nos ombros de Máximo. Ele olhou os lábios rosados dela, levemente cheios, e a beijou. Carolina queria colocar as mãos nos cabelos dele, mas sabia que não podia. Ela abriu a boca e ele aprofundou o beijo. Ela sentiu que ele a conduzia para algum lugar, até que se sentiu ser levantada do chão e sentada em cima do que ela acreditou ser uma mesa. Sem aguentar mais, ela subiu as mãos para os cabelos dele. Máximo parou de beijá-la por 2 segundos, mas ao perceber que ela não parecia se importar nem um pouco quando as mãos passou por um pedaço da têmpora onde não havia cabelo, ele resolveu que deixaria que ela o tocasse apenas ali. Ainda está dolorida? Ele perguntou entre um beijo e outro. Não. Ela mentiu. Os 2 capatazes permaneceram do lado de fora, até que ouviram sons de coisas caindo ao chão e pensaram em entrar. Então, os gemidos de Carolina, altos, os fizeram parar. Eu acho que vamos embora daqui. Os patrões já se resolveram. O mais baixo falou e os 2 homens saíram dali. Dolores, que havia ficado por perto, ouviu Carolina e sorriu. Ela queria muito que os 2 ficassem bem, e a patroa parecia ser uma mulher muito boa. Ela se afastou feliz. Máximo e Carolina respiravam com dificuldade. Ele colocou a mão atrás da cabeça dela e a puxou para perto. O rosto dela estava encostado no peito dele. Ainda que ele não tivesse retirado a camisa, ela conseguia sentir o calor que a pele dele emanava e ouvir o coração do homem batendo muito forte. Eu não acredito que nós fizemos isso de novo, ela pensou, mordendo os lábios e ainda de olhos fechados. Máximo não tinha intimidade há muito tempo com uma mulher, e ele não sabia se era por isso ou se Carolina era de verdade diferente. Ele estava se sentindo menos ridículo como homem. Ela pareceu gostar do que eles fizeram. Prostitutas sabem fingir muito bem. Uma voz amargurada soou na mente dele. Fique de olhos fechados. Eu vou te ajudar a chegar à porta. Ele falou e Carolina franziu o seio. Eu quero ver você. Não, ele respondeu secamente. Mas nós dois já somos íntimos.
Somos casados, ela reclamou, mas não abriu os olhos. Não, você só está aceitando ser tocada por mim porque não me viu. Isso não é verdade. Então você é tão profissional que consegue passar por cima de uma cara feia como a minha? Ele perguntou e Carolina compreendeu o que quis dizer. Ela o empurrou, ainda de olhos fechados, e saiu da mesa, quase caindo. Você é um cretino, ela reclamou, segurando as lágrimas. Eu dei a minha virgindade a você. Como pode dizer isso? Nada que uma cirurgia não pudesse resolver, ele comentou. Carolina urrou de raiva, deu uns passos à frente e abriu os olhos para poder ver para onde ia. Ela viu a caixa de joias no chão e, com a queda, a mesma se abriu, revelando um lindo colar de diamantes. Ela chutou a caixa para o lado, abriu a porta e saiu do escritório bufando. Máximo viu tudo e balançou a cabeça. Se ela acha que me engana, está equivocada. Ele pensou irritado. O que houve, meu filho? Yolanda perguntou, olhando para César enquanto ela se escourava no batente da porta. Quem se casou com Máximo não foi Heloísa. Ele reclamou, ficando de pé. A idosa mãe de César entrou no escritório. Deixe-me ver essa moça, ela pediu. César possuía uma foto da família Navarro em seu computador e abriu o arquivo. Yolanda apontou para a bela moça de cabelos escuros e olhos castanhos cor de mel. É essa? Ela perguntou e César concordou com a cabeça. Mas ela é muito bonita. Mas não tão bonita quanto a irmã, Heloísa. Ele reclamou, apontando para a moça loira. Yolanda olhou as duas moças. Pois para mim, Carolina é mais bonita. Ela tem uma áurea muito mais gentil. Ela declarou. Essa tal de Heloísa me parece uma moça arrogante. Veja a expressão dela. Sim, todos diziam que Heloísa era lindíssima, porém tinha um temperamento complicado, por ser mimada demais. No entanto, César sabia que muitos homens queriam sair com a moça, e, portanto, isso a fazia mais valiosa. Ele queria o melhor para o filho dele, e para a mãe dos futuros herdeiros dos Castillo. Mas, mãe... Se acalma, César, e veja pelo outro lado. Se essa moça não é tão cobiçada, com certeza ela é mais humilde. O nosso menino precisa de alguém assim. Imagine que Heloísa já o recusou sem nem mesmo vê-lo. Nisso, César precisava concordar com Yolanda. Certo, certo, ele disse. Não vou reclamar de nada com os Navarro, pelo menos por enquanto. Yolanda sorriu e voltou a olhar a foto de Carolina. Ela tinha um pressentimento de que aquela moça seria a mulher certa para Máximo. Mais tarde na fazenda, Carolina estava em seu quarto e se recusou a descer para o almoço. Depois, ela também se recusou a descer para o jantar. E não demorou nem 5 minutos da recusa dela, a porta do quarto dela se abriu. Primeiro, Carolina deu um pulo segurando o travesseiro que estava em seu colo, enquanto ela lia um livro. Mas, que diabos é isso? Ela perguntou, agora irritada. Não havia ninguém ali na frente da porta. Capítulo 4. De folga. Desça. Agora. Máximo falou.
Ela já conseguia reconhecer não só a voz, como o tom dele. Não, ela respondeu calmamente e voltou a se deitar com o livro em mãos. Carolina, você quer que eu a arraste para a sala de jantar? Bom, querer eu não quero. Na verdade, já que estamos tratando do que eu quero, vá embora e me deixe em paz. O quê? Ele perguntou, chocado com o atrevimento dela. Carolina ficou satisfeita. Se ele fosse arrastá-la, seria necessário que ela ouvisse. Além disso, ela ficou feliz que ele estava sendo afrontado, depois da forma como ele a tratou. Isso é porque eu ainda não apaguei? Ele perguntou e ela se tremeu de raiva. Ora, fora daqui! Essa é minha casa. É minha também, se eu sou sua esposa. Ela respondeu e ele não retrucou nada. Ela sorriu, sentindo-se vitoriosa. Ela se virou e ficou de costas para a porta, voltando a ler. Máximo entrou no quarto e a viu deitada de costas. E não pôde ignorar a visão que ela oferecia a ele. As longas pernas torneadas, o bumbum redondo, ela trajava uma camisola curta. Ele engoliu em seco e se aproximou. O que eu poderia esperar de uma mulher com um corpo desses? Deve ter sido muito fácil para ela se deitar com homens, não é? Mas agora ele é meu, pensou Máximo com muito rancor. Carolina sentiu uma presença atrás dela e franziu a sobrancelha. Sem acreditar, mas, olhando para a parede, sim, havia uma sombra ali. Ela se virou de pronto e deu de cara com um homem muito alto, de cabelos claros, pele levemente bronzeada de sol, o que indicava que ele saía sim do casarão. Ele trajava calças jeans de lavagem escura, um cinto com uma fivela grossa, uma camisa de botões verdes claro, e Carolina percebeu que ele tinha braços fortes. Um dos braços com cicatrizes. Porém, o que chamava a atenção era o rosto dele. Um lado, o mesmo das cicatrizes no braço e pescoço, tinha uma meia máscara. Do outro, o lado visível, Carolina percebeu como ele era lindo. Lábios levemente cheios, aparentemente de tamanho harmonioso para o rosto, o nariz parecia afinado, mas ela não podia ter certeza por conta da máscara. Sobrancelhas cheias, apesar de claras, e olhos tão verdes como esmeralda e brilhantes como raios de sol no amanhecer. Porém, naquele momento, o brilho era de raiva e desprezo. Satisfeita? Ele perguntou entre dentes e fúria, brilhando nos olhos dele. Só então Carolina se lembrou de que não deveria ficar olhando para ele. Ele mesmo disse isso no dia anterior. Não, ela respondeu e passou os olhos pelo corpo dele e voltou para o rosto. Você é muito descarada para uma virgem. Ele debochou, olhando-a de cima a baixo, louco para ver o quão descarada ela poderia ser. Não sou virgem. Eu me casei. Tive uma noite de núpcias e, também, um pouco de ação no escritório. Ela falou séria, olhando nos olhos dele. Infelizmente, o meu marido é um idiota grosseirão. Ele se aproximou ainda mais dela e Carolina sentiu o perfume de Máximo, amadeirado, combinando perfeitamente com ele. Eu disse para não ficar me olhando, não foi? O tom de voz dele era ameaçador. Eu não sou cega, graças a Deus.
Ela retrucou, ignorando o claro aviso na voz do marido. O quê? Vai furar os meus olhos? Arrancá-los fora? Eu não duvidaria de nada vindo de você. Eu não sou um monstro. Diz isso por conta da minha aparência, não é? Ficou doido? Além de tudo, ainda é maluco. Uma voz lá no fundo da mente dela a alertava para calar a boca. E se ele fosse como o pai dela? E se ele batesse nela? Ela estava sozinha numa fazenda isolada, e Máximo era imenso. Muito maior e muito mais forte do que Gaspar. Um tapa dele desmontaria o rosto dela. Ele expirou profundamente e se moveu rápido, suspendendo-a na cama, fazendo com que Carolina ficasse de joelhos, e ele se inclinou mais para baixo, aproximando o rosto do dela. — Ai, você está me machucando! Ela reclamou e tentou se soltar. Máximo olhou para a camisola dela, para os seios quase desnudos naquela peça de pano tão pequena. Ele a soltou e foi até a porta, fechou com raiva e voltou para Carolina. Ela engoliu em seco. Ele começou a desfivelar a calça e ela sabia o que ele queria. Ela queria o mesmo, mas Carolina estava disposta a ser forte dessa vez. — Hã? Mas não mesmo? Ela pensou. — Desculpe, senhor Castillo. Essa prostituta está de folga esta noite. Ela disse amarga e viu como os olhos dele se abriram surpresos. — Por favor, saia. Ela apontou para a porta com raiva. Máximo a olhou com mais raiva ainda e com perplexo. Ela estava mesmo o mandando sair do quarto dela? Negando fogo? — Eu quero você. Ele falou se aproximando dela. Máximo tinha consciência de que estava ficando viciado nela. — Somos casados. Não é isso que marido e mulher fazem? Essa deveria ser a nossa lua de mel. E, se eu quero filhos... Ah, que pena. Não estou trabalhando essa noite. Fora. O tom ríspido dela a fazia parecer, aos olhos dele, um filhote de gato, furioso, colocando as garras para fora, mas ainda assim, uma gracinha. Carolina estava com os olhos cheios de lágrimas, mas de raiva e frustração. Como podia ele a tratá-la daquela forma? Máximo queria agarrá-la à força e beijá-la. Ele imaginou se talvez, beijando-a como mais cedo no escritório, ela se entregaria a ele. Então, ele deu um passo à frente, mas Carolina, que estava com muita raiva, atirou o travesseiro nele. Ele a olhou e riu de lado, jogando o travesseiro ao chão. — Um travesseiro? Isso me parece mais um convite para sua cama. Carolina olhou em volta e dessa vez ela lhe atirou o livro. Gatinhos são também muito perigosos, com garras afiadas e dentes pontudos. Ele pensou com amargura. Como ele não esperava que ela fosse ter esse tipo de coragem, não desviou. O livro bateu do lado da máscara e ele sentiu um leve ardor na pele do couro cabeludo. Carolina o olhou com os olhos arregalados. Ela pensou que ele se esquivaria. Capítulo 5. Ela saiu. Você se atreveu? Ele perguntou, apertando os olhos para ela e falando devagar. Ela sentiu um certo peso na consciência, porém, a voz interna de Carolina falou a ela para não fraquejar. Ela levantou o queixo desafiadoramente e o olhou nos olhos.
Se ele batesse nela, valeria a pena. Melhor apanhar do que ficar como uma mosca morta. Sim, ela disse rápido e cheia de atitude. Máximo apertou os lábios e deu meia volta, saindo do quarto a passos largos. Ele não era um homem de bater em uma mulher, e nunca seria. Mas Carolina era... Era difícil, e ele não queria continuar a briga. Se quer ficar com fome, que fique, pensou com raiva. O estrondo que a porta dela fez ao ser fechada foi tremenda. Ela se encolheu involuntariamente. Pelo menos ele se foi. Ela pensou e se deixou cair na cama, com os braços acima da cabeça. Após alguns momentos, ela se levantou e recuperou o livro que estava todo torto no chão. Desculpe, livrinho, ela disse e passou a mão na capa, como se fizesse carinho no objeto. Carolina adorava livros. Dolores levou uma bandeja de comida para Carolina, mas, ao entregá-la, a idosa olhou para o corredor e Carolina suspeitou que algo não estava certo. Dona Dolores, a senhora trouxe comida escondida do senhor meu marido? Sim, patroa. Vamos, pegue a bandeja. Dolores falou, empurrando a bandeja para Carolina, que a segurou. Eu não quero que a senhora se meta em confusão por minha causa. A moça sussurrou, ao que Dolores respondeu com um belo sorriso. Não se preocupe, patroa. O senhor Máximo é um pouco turrão, mas ele não vai fazer nada contra mim, se descobrir. Só brigar, talvez. Ela deu de ombros. Carolina balançou a cabeça de um lado para o outro, sorrindo. Obrigada e boa noite, Dona Dolores. Carolina disse, sorrindo para a idosa. Ela sabia que pelo menos uma pessoa seria boa com ela ali. De nada, patroa, e tenha paciência. Ele vai se acostumar com a senhora. Carolina balançou a cabeça sorrindo e fechou a porta. Ela queria dizer que Máximo não tem que se acostumar a nada, já que ele quem arranjou aquele casamento. Ela, por outro lado, não teve escolha nenhuma. Isso era mais um ponto que a deixava ressentida com o marido. Não, não, Carolina. Deixe esses pensamentos para lá e vá comer. A hora de comer é sagrada. Ela falou a si mesma. Ela lavou as mãos, orou e começou a comer. No próprio quarto, Máximo estava de péssimo humor. Ele ainda estava com a toalha na cintura e se sentou na cama. Essa mulher é uma atrevida. Ele resmungou e se deixou deitar. Ele não conseguia aceitar que ela o tinha recusado, depois de toda a paixão que ela demonstrou mais cedo. Mas é claro, você não a pagou? Ele brigou consigo mesmo, mas uma voz lá no fundo o lembrou que Carolina não aceitou o primeiro pagamento. Ela está fingindo. Acha que se bancar a durona, a desinteressada, poderá ganhar muito mais. Eu conheço esse tipo. Ele se virou e adormeceu daquele jeito. Os sonhos de Máximo foram todos com Carolina, e como ela poderia ser fogosa e cabeça dura também. Pela manhã, ele desceu para tomar café da manhã e, após esperar alguns minutos, ele perguntou a Dolores onde estava Carolina, que ainda não havia descido. A idosa o olhou preocupada, e ele repousou o garfo que tinha na mão e a olhou, esperando a má notícia. Bom, senhor, a senhora Castillo saiu bem cedinho. Ele franziu o seio.
Saiu? Para onde, Dolores? Eu não sei, senhor. A idosa não sabia de verdade. Ela viu Carolina descendo as escadas, a chamou, mas a moça apenas assinou para ela e continuou andando. Máximo recolheu o guardanapo em seu colo, limpou a boca e o jogou em cima da mesa com raiva. Essa mulher é um problema, ele reclamou. Jacinto! Não demorou muito para que o empregado chegasse à sala de jantar e retirasse o chapéu, abaixando a cabeça. Sim, senhor Castillo. Você sabe onde está minha mulher? Máximo perguntou entre dentes, tentando não ser grosseiro com o homem. Ela pediu a Fernando que a levasse para a cidade, senhor. Jacinto respondeu. Mas ele não levou, pois disse que precisaria falar com o senhor. Então, ela pegou o celular e pediu um carro. Ela andou até lá no portão. Máximo respirou fundo. Ele preferia que Fernando tivesse levado Carolina. Assim, ele saberia exatamente onde ela estava e com quem. Mas ele sabia que o empregado não agiu errado e, portanto, não poderia reclamar. Certo. Obrigada. E diga a Fernando que da próxima vez leve-a. Depois me mantenha informado do paradeiro dessa... Ele respirou fundo e deu um sorriso que Jacinto poderia chamar de macabro. Pode ir, Jacinto. Ele fez um movimento de aceno com a mão e Jacinto balançou a cabeça, retirando-se em seguida. Máximo se levantou, pegou as chaves do carro, ajeitou a máscara e foi atrás de Carolina. Não é que ele quisesse prendê-la, mas ele não queria que ela fosse andar por aí sozinha, desacompanhada. Ela não conhecia o local, as pessoas não sabiam quem ela era, e ele temia que ela encontrasse alguma pessoa mal intencionada pelo caminho. Ele dirigiu o mais rápido que pôde. Ele não tinha o costume de sair da fazenda. Ele sabia que elas o chamavam de monstro por suas costas. Máximo chegou aos redores da cidade e nada de encontrar Carolina. Ele rodou por todas as ruas e nada. Maldição! Eu vou ter que descer do carro. Ele deu um tapa no volante, frustrado. Ele parou o veículo, suspirou profundamente e abriu a porta, mas não toda, pois ouviu alguém falando algo que chamou a atenção. Sim, ela é nova por aqui. Mal chegou e já sofreu um acidente. Coitadinha. Ele arregalou os olhos. Não era comum aquele local ter visitantes. Portanto... Capítulo 6. Machucada. Máximo correu para aquelas pessoas que conversavam. Mais uma coisa para ficar desgostoso com Carolina. Ele teria que falar com estranhos. Com licença? Ele falou e as duas mulheres se viraram. Pela máscara, elas sabiam de quem se tratava. Alguns o chamavam de O Monstro. Sim, senhor? Uma delas perguntou nervosa. Eu ouvi um pedaço da conversa de vocês. Eu estou procurando a minha esposa. Uma bela mulher de cabelos castanhos, olhos cor de mel e estatura mediana. Ela é nova aqui. Bom, senhor. Uma moça assim está lá na livraria. A mulher disse e ele fez um leve sinal de anuência antes de se virar e ir até a livraria. Aquele era um povoado pequeno, então havia apenas uma livraria, ao menos era o que ele se lembrava. Conforme ele andava, as pessoas olhavam para ele, murmurando. Era exatamente por isso que ele odiava aquilo.
Antes do acidente, Máximo ia à fazenda eventualmente, portanto, as pessoas não se lembravam do rosto dele. Antes do evento, ele tinha passado anos sem ir até lá. Portanto, quando ele apareceu todo deformado, alguém o viu sem o corpo todo coberto, sem a máscara e, claro, o rumor de que um monstro havia tomado posse da fazenda La Preciosa se espalhou. Quando ele viu a livraria, ele atravessou a rua e, assim que virou a maçaneta, ele pôde ouvir a risada de Carolina. Isso o fez ficar com mais raiva. Ela não estava doente? Deveria estar, então, chorando e não rindo. Carolina estava conversando com um homem de cabelos castanhos e olhos escuros. Máximo imaginou que ele e o homem tivessem idades próximas. O homem foi quem ouviu. Ela, ao perceber que o homem mudou de posição no balcão, virou-se para olhar e os olhos dela rapidamente perderam o brilho de antes. Máximo apertou os lábios e andou até ela. Parado em frente a Carolina, ele, que era muito alto, parecia que ia engolir Carolina com seus 1,61 de altura, e sentada em um sofá baixo. Já terminou de se divertir? Ele perguntou com acidez no tom de voz. Carolina apertou os olhos para ele. Essa mulher ainda tem coragem de me olhar assim? Pensou Máximo irritado. Não, pode voltar depois. Ela fez um movimento de dispensa para ele, abanando a mão e olhando para o homem com quem conversava antes de Máximo chegar. Ele arregalou os olhos para ela e a segurou pelos ombros. Senhor Castillo, o homem que estava rindo com Carolina falou se aproximando. Máximo o olhou com chamas nos olhos, mas isso não o intimidou. Por favor, a sua esposa machucou o pé. Tenha mais cuidado. Quem diabos é você? Máximo perguntou sério. Bastian Lozano, o dono da livraria. E o que minha esposa está fazendo aqui, tão íntima de você? Ele se virou para Carolina. Você conhece esse homem? Sim. Carolina respondeu calmamente. Máximo demorou alguns segundos para se estabelecer. Desde quando? Ele estava perdendo a paciência. Carolina nunca esteve em Águas Lindas. Como ela poderia conhecer aquele homem? Internet? Eles andaram se falando? Ela marcou com ele antes do casamento? Depois? Carolina olhou no relógio. Não sei ao certo. Deve ter umas 2 horas, por aí? A expressão de Máximo foi de raiva para confusão, surpresa e raiva de novo quando ele se deu conta de que Carolina havia debochado dele. Ele olhou para o pé dela, que estava enfaixado. Você torceu o pé? Foi isso? Sim, e passo bem. Obrigada por perguntar. Máximo havia passado o braço por trás dos joelhos dela e com a outra mão nas costas de Carolina. Ele a levantou do sofá, então se virou para Bastian. Obrigado por cuidar da minha esposa. Com licença. Ele disse entre dentes. Máximo saiu do local com passadas largas. Carolina, claro, estava com os braços passados pelo pescoço dele. Os dois estavam conscientes da proximidade. Ele andou até o carro, abriu a porta e a colocou no banco do passageiro, atracando o cinto de segurança nela, e deu a volta no veículo. Assim que o carro saiu das ruas do povoado, ele resolveu falar. O que pensou que estava fazendo? Andarilhando sozinha por aqui? Horas,
Eu vim conhecer o local, ela respondeu. Sozinha, Carolina? Por que não esperou por mim? Ele perguntou irritado. Você disse para que eu não lhe procurasse. E eu não acho que conhecer o povoado seja considerado uma emergência. Ele inalou o ar profundamente e Carolina ficou contente em usar as palavras dele contra ele. Aquele homem achou que ia fazer o que quisesse com ela, mas ela não iria deixar. Carolina, você testa minha paciência. Maldição! Quem não sabe dar as ordens direito é você. Portanto, a culpa não é de outra pessoa, senão sua. Você veio andando? Ele perguntou. Sim. Ele olhou rapidamente para ela e voltou a olhar a estrada, soltando o ar. Mulher, você nem conhece o local. Não sabe quem são essas pessoas. Você tem noção de que uma desgraça poderia acontecer? Não tem? E, como se bastasse, ficou de papo com um estranho. Ele despejou as palavras e Carolina sabia que ele estava certo. Ela não tinha pensado muito bem sobre isso. Ela acreditou que, sendo um local com poucas pessoas, ninguém se atreveria a algo do tipo, pois seria fácil encontrar o culpado. Ela não queria dar o braço a torcer. Além disso, não era possível que Máximo não tivesse notado o jeito de Bastian. Então, da próxima vez, autorize os seus funcionários a me dar uma carona, ela gritou. Quanto a Bastian, ele não foi nada além de gentil comigo. Você bem que podia aprender com ele. Ele soltou uma risada de incredulidade. Agora a culpa é minha. Não só por você resolver andar por aí como se não houvesse perigo no mundo, mas também tem coragem de me acusar de ser um marido ruim? Claro, se a fazenda é sua, ela falou. E, sim, você vem sendo um péssimo marido. Você é imprudente, atrevida e insolente. Ele deu um tapa no volante para enfatizar as palavras. Você pode se divorciar de mim. Simples. Ela disse e deu de ombros, como se tivesse dito algo sem importância. Porém, ela não esperava que Máximo parasse o carro abruptamente. Ela olhou como se ele fosse louco. Ele saiu do carro, passou as mãos pelos cabelos claros, que, debaixo da luz do sol, pareciam fios de ouro. Máximo andou até o lado dela e ela sentiu um frio descendo pela coluna. Ele abriu a porta do carro e desatracou o cinto de segurança. O quê? O que está fazendo? Ele a pegou no colo e a levou até o capô, puxando-a para a beira, deixando no meio das pernas dela. Máximo! Ele não disse nada e puxou o cabelo dela, sem machucar, mas com firmeza suficiente para que ela levantasse o rosto e olhasse para ele. Os olhos verdes dele estavam brilhando. Você gosta de imprudência, não é? Gosta do perigo? Ele perguntou e aproximou o rosto do dela. Carolina sentiu o corpo todo quente. Gosto, ela respondeu, não sabendo se aquela era a resposta certa. Máximo colocou a mão numa das pernas dela e a acariciou, subindo de leve. Quando ele chegou na beira da calcinha dela, Carolina já estava respirando com a boca entreaberta e, assim que os dedos dele tocaram na pele inchada e úmida, ela gemeu. Me diz o que você quer, Carolina. Capítulo 7. Eu quero isso. Ela podia ser sacana e dizer que queria ir para casa, mas ela não queria ser atrevida desse jeito. Não, ela queria provocá-lo ainda mais.
Carolina pegou a mão dele, segurou-lhe os dedos, levando-os até a intimidade dela e deixou que 2 dedos a penetrassem. Ela viu as pupilas dele dilatarem de prazer. Ele usou os dedos para dar prazer a ela, até que ela estivesse quase lá. Então, abriu as calças. Ele precisou esperar um pouco até que ela se ajustasse a ele. Máximo! Ela gritou de prazer minutos depois, quando alcançava o clímax. Oh, apertada demais! Ele gemeu, deixando-se atingir o prazer. Ele apoiou uma das mãos no veículo, enquanto a outra segurava a cintura de Carolina e a cabeça dele descansava no ombro dela. Ah! Ela fez quando ele saiu de dentro dela. Máximo a carregou para dentro do carro, prendeu o cinto de segurança e foi para o lado do motorista. Ele dirigiu e o restante do caminho foi em silêncio. Carolina foi o restante da viagem brigando consigo mesma por ser tão fraca. Ela deixou Máximo tomá-la novamente, quando era para ter feito o contrário. Sinceramente, mulher, ela falou para si mesma. Já Máximo estava confuso. Mulher nenhuma iria querer dormir com uma criatura como ele de bom grado. Carolina era apenas mais profissional do que ele havia previsto? Ela sabia como dar prazer a ele na medida perfeita. Ela o provocava e o fazia ir à loucura, esquecendo por um momento que ele já não era mais um homem desejável. Uma vez que ele estacionou o carro, Carolina abriu a porta, mas ele lhe segurou o braço. Ela seguiu do ponto onde ele tocava, subiu pelo braço dele, peito, até chegar ao rosto dele. — O que foi? Ela perguntou mais ríspida do que intencionava. Ele apertou os olhos para ela, pensando que ela era uma maldita ingrata. — Eu só ia pedir para você esperar um pouco, pois eu vou ajudá-la com as escadas. Ele disse, perdendo a paciência. — Não precisa ser grosso. — Eu? Você que me olhou como se eu... Ele fechou os olhos e respirou fundo. — Eu vou te ajudar, ok? Ela concordou com uma cabeça. Mas que inferno de mulher temperamental! Ele pensou enquanto dava a volta no carro e se aproximava de Carolina. Ele a olhou mordendo os lábios, como se estivesse pensando, com um olhar baixo, e isso o fez se sentir inflamado de novo. A boca dela era linda, e isso deu ideias na cabeça dele. Controle-se, homem! Ele pensou, divertindo-se. Aqui, feche o carro quando eu bater a porta. Ele falou, entregando a chave para ela. Ela concordou com a cabeça. Ele se inclinou para baixo e ela automaticamente passou os braços pelo pescoço dele. Assim que ele passou o braço por baixo dos joelhos dela e o outro segurando-lhe as costas, ele a levantou e retirou do carro. Assim que ela ouviu a porta fechando, ela levantou a mão e clicou no botão de trancar da chave que ele lhe entregou. Dolores viu o casal se aproximando e, primeiro, ficou contente. Porém, quando viu que o pé de Carolina estava enfaixado, ela correu até eles. — Oh, senhora! — Dolores, abra a porta do meu quarto. Carolina ficará comigo. Carolina olhou para ele com a boca aberta. Ele viu e ignorou. Assim que ele entrou no quarto e fechou a porta atrás dele, Carolina finalmente pôde dar uma olhada naquele local.
A primeira e última vez em que estivera ali, o quarto era um breu e não tinha nenhuma ideia de como as coisas eram. Enquanto o quarto dela era mais arrumado, mais claro, o dele tinha paredes cinzas escuro, apenas um tom mais claro, a que ficava atrás da televisão. As roupas de cama eram escuras, a janela tinha um filme no vidro e contava também com um blackout. Mas só podia mesmo ficar escuro daquele jeito, ela pensou. Ele a depositou na cama e ela imediatamente enrubesceu ao lembrar da primeira noite com ele. Por que eu vou ficar aqui? Ela perguntou. O meu quarto é confortável o suficiente. Não é sobre conforto para você, mas para mim. Ela franziu o seio, enquanto ele se sentou na cama e retirou o calçado dele. Não entendi. Ele não se virou para ela. Eu quero ficar de olho em você. Você está com o pé ferido e alguém tem que te ajudar. Os criados não vão ficar dormindo com você. Portanto, eu quem vou fazer esse papel. Eu não vou ficar me levantando para ir ao seu quarto durante a noite, por exemplo, para verificar se precisa de algo. Ah, ela disse. Eu poderia mandar uma mensagem para você. Não seria necessário ir até o meu quarto para... Quer tomar banho? Ele a interrompeu e ela não gostou, mas engoliu as palavras. Carolina não queria começar a brigar de novo. Ela apertou os olhos para ele. Você quer mais do que me dar banho? Ele deu de ombros. Isso te incomoda? Ela balançou a cabeça negativamente. Não. Ótimo. Então, vamos tirar sua roupa. Ele falou num tom safado. Quando ela olhou para o rosto dele, ainda que parte dele estivesse coberto com a máscara, ela poderia ver que ele era cínico. E eu que sempre abominei esse tipo de homem. Agora me vejo aqui, achando isso lindo. Ridícula, Carolina. Ele tirou a roupa dela com um cuidado, fazendo questão de dar beijinho aqui e ali. A máscara dele atrapalhava um pouco, mas não muito. Máximo, ela o chamou. E ele respondeu com sem deixar de passar a língua pelos mamilos dela. Por que não me beija? Ele deu um último chupão no seio dela. Eu já beijei no escritório, não? Ele perguntou. Mas... Ela abriu os olhos e o encarou. Por que não agora? A máscara vai atrapalhar. Então tira a máscara, horas. Ela disse como se fosse a coisa mais normal. Não? Se eu tirar a máscara, você não vai querer os meus beijos. Ele se levantou e se virou de costas para ela, tocando a máscara. Eu sou horrendo. Pois não é o que parece. Ela falou sinceramente e ele soltou uma risada. Meu bem, você só viu o lado que não está destruído. Não vai querer ver o que o fogo fez na minha cara. Nenhuma mulher quer. Nem eu quero. Ele disse em voz baixa. As palavras de Máximo deixaram o coração de Carolina apertado. Ela pensou em impedir para que ele tentasse, mas... E se realmente fosse horrível e ela acabasse fazendo uma cara feia? Seria humilhante para ele. Bom, o rosto é seu e você sabe os seus limites, ela disse. Eu não quero insistir para que fique desconfortável. Até que ela é decente, ao menos nesse quesito. Ele pensou, virando-se para ela. Vamos para o banho? Ele disse, sorrindo fraco. Capítulo 8. Vibra. Máximo a levou no colo nua até o banheiro.
Carolina estava tentando cobrir os seios, e ele apenas riu. Eu já fiz mais do que ver os seus seios, Carolina. Há pouco, inclusive, eu estava me deliciando neles. Horas! Mas como você é rude! Ela estava com o rosto todo vermelho e ele achou aquilo muito divertido. Máximo tinha um senso de humor completamente diferente antes do acidente. Ele costumava ser brincalhão, exceto nos negócios. Por um momento, ele se esqueceu que ainda era o monstro e riu de Carolina. Ele a depositou na banheira, já com a água na temperatura perfeita. Carolina lavou os cabelos e Máximo levantou uma das mangas e lavou suas costas. Você não vai tomar banho? Ela perguntou sem se dar conta de que, se o homem não tirou a máscara, definitivamente não tiraria a roupa na frente dela. Não, eu tomarei banho depois. Máximo normalmente acharia aquilo um atrevimento e responderia à altura. No entanto, ele percebeu que a pergunta dela não foi maliciosa. Após o banho, ele a levou de volta ao quarto, enxugou-lhe os cabelos e foi até a porta. Para onde está indo? Ela perguntou. Vou buscar uma camisola para você. A não ser... Ele se virou para Carolina e piscou com o lado sem cicatrizes. Que você prefira dormir nua. Ela ficou tentada a responder que não pensou que eles dormiriam, mas não se sentiu atrevida o suficiente e apenas negou com a cabeça. Máximo, por sua vez, ficou decepcionado, mas virou-se e foi fazer o prometido. Chegando ao quarto de Carolina, ele abriu o guarda-roupa dela e percebeu que as roupas dela não estavam lá. Então, ele foi até a cômoda, vazia. Mas o quê? Ele, então, viu as malas dela no canto. Não é possível. Ele não precisou nem mesmo abrir a mala, apenas em movê-la, ele notou que os pertences dela ainda estavam ali. Como se ela estivesse pronta para ir embora a qualquer momento. Ele apertou os lábios, mas então respirou fundo. Ok, ela estava lá há pouco tempo. Era normal não ter desfeito as malas. Isso não era motivo para ele gritar com ela de novo. Máximo colocou uma das malas em cima da cama e a abriu. Ele viu as roupas íntimas dela e não se deteve. Ele as pegou e as olhou, imaginando como aquelas calcinhas pequenininhas ficariam nela. Ele só achou curioso que houvesse uma mistura engraçada entre os tamanhos mais normais e sem rendas, como a que estava usando naquele mesmíssimo dia, inclusive, e aquelas tão pequenas e com rendas transparentes. Ela trouxe isso para usar para mim? Ele perguntou, franzindo a testa. Ela sabia que ele era deformado, portanto, ele duvidava muito. Então, uma ideia passou pela cabeça dele. Ela usaria com outro? Ou com outros homens? Ao procurar mais um pouco, ele achou uma camisola e a puxou, fazendo com que um pequeno item aparecesse. Ele o pegou e rapidamente soube o que era. No quarto, Carolina esperava por ele, olhando para o teto. Assim que ele entrou, ele colocou as roupas dobradas em cima da cama, desligou a luz do quarto e foi para o banheiro sem dizer uma só palavra. Carolina achou a atitude dele estranha, porém ela deu de ombros. Ela o achou instável e maluco. Portanto, ele podia estar com raiva por alguma coisa que ela nem entendia. Assim que o barulho da água cessou, Carolina sabia que ele sairia a qualquer momento.
Ela estava vestida com a camisola que Nadia havia preparado para ela. Uma calcinha bem pequenina, o que a fez praguejar internamente. A porta do banheiro se abriu e ela estava de costas enrolada nas cobertas. O quarto estava escuro, como naquele outro dia. O cheiro do banho de Máximo invadiu as narinas de Carolina. Era delicioso. A cama afundou um pouco quando ele subiu e então a mão dele estava na cintura de Carolina, puxando-a para ele. Não me toque. Ele a advertiu. Ela entendia que ele não queria que ela encostasse nas cicatrizes dele. Apesar de não poder vê-las, tocando-as, ela teria uma ideia do que elas se pareciam. E ele queria evitar justamente isso. Ok, ela concordou. A boca dele foi para o pescoço de Carolina, depois para a orelha. Ela empinou o bumbum para ele sem nem perceber e ele sorriu com aquilo. Você é uma putinha, Carolina? Ele perguntou e ela regalou os olhos. Ele usaria Durtoken com ela? Sou sua putinha, ela respondeu entre suspiros. Ele entrou debaixo das cobertas e ela sentiu o peitoral musculoso dele nas costas dela. A pele dele era toda quente, e isso a fez se sentir como se estivesse em chamas por dentro. A calcinha dela foi arredada para o lado, e ela quis retirá-la de uma vez, mas ele a impediu. Então, ela ouviu um barulho de motor e franziu o seio. Carolina estava prestes a perguntar o que era aquele som, porém, ela sentiu algo tocar a intimidade dela, no botão do prazer. Você gosta disso, não é? Ele perguntou e se posicionou na entrada de Carolina, que estava gemendo loucamente, bem molhada. Quando ele entrou, Carolina sentiu aquele leve esticar dentro dela que era tão delicioso. Máximo não teve pena dela e se moveu como um animal, colocando-a em seguida com a barriga para baixo e levantando os quadris dela. Isso, mais forte! Ela já tinha alcançado o clímax várias vezes, e ele 2, mas isso não impediu de continuar. O tremor que a atingia verberou para ele, levando-o à loucura. Ele caiu por cima dela e a abraçou. Isso foi intenso, Carolina disse, e Máximo, ainda que não pudesse ver, concordou com a cabeça tentando recuperar o ar. Você é folgosa, ele disse e ela riu. Nem eu sabia disso. Ele a abraçou e a puxou para perto. Bom, eu não sabia que você era adepta desses brinquedos. Mas que brinquedos? Ela perguntou e então se deu conta de que ele estava falando do pequeno objeto que tripidava e que ele colocou no clitóris dela. Ah, seu brinquedo. Bom, eu sei que você gosta do meu brinquedo. Por sinal, você pode brincar constantemente com ele. Eu deixo. Mas eu estou falando disso aqui. O seu brinquedo. Ele colocou o pequeno objeto na mão dela. Ele era pequeno e ela não conseguia saber o que era aquilo. Mas o que é isso? O seu vibrador. Fiquem agora com os personagens principais e os protagonistas dessa trama maravilhosa.